Yoho, yoho! Agora eu sou um pirata. Desculpe ser um estraga-prazeres, mas se você acha que ser pirata ou marinheiro antigamente era legal, aqui está a dura verdade. Não era só cantar cantigas sobre o mar e fazer viagens épicas pelos 7 mares em busca da fonte da juventude ou de cavernas cheias de ouro. Não era tão legal estar no mar o tempo todo, e tenho 5 motivos que provam isso. Imagine o seguinte, você está empolgado. Esperou muito para que esse dia chegasse e finalmente agora é oficial. Você vai se tornar um marinheiro de verdade. O capitão diz para você se preparar, pois no dia seguinte embarcará em uma jornada que vai durar cerca de 6 meses. Isso se a sorte estiver a seu favor, pois as tempestades e o canto das sereias podem complicar as coisas. Então é hora de arrumar a sua bagagem. Agora vamos pausar esse sonho por um segundo, pois já temos o problema número 1. Essas coisas que você está colocando na mochila devem ser apenas algumas peças de roupa. Os marinheiros só tinham um par de roupas que eles quase nunca lavavam durante a viagem, já que acreditavam que a sujeira e o suor os protegeriam dos ventos e chuvas. Ok, vamos voltar para a nossa situação hipotética. Você se despede da sua família e parte para o porto, onde seu novo lar está esperando. Um dos membros da tripulação lhe dá boas-vindas com cara de poucos amigos e mostra onde você vai dormir. Isso faz você começar a questionar se foi uma boa ideia querer ser marinheiro. Depois de ver seu aposento, você constata que não terá conforto algum nessa viagem. Aí surge o segundo problema. Os navios são absolutamente abarrotados. Na época, os marinheiros tinham que aceitar viver sob tais condições, quer trabalhassem para navios comuns ou até para famosos, como Cristóvão Colombo. Os navios Ninha e Pinta, ambos de Colombo, eram as melhores embarcações da época. Mesmo assim, isso não mudava o fato de que eles eram tão pequenos que os homens não tinham lugar para dormir, o que traz à tona o terceiro problema. Dormir muito perto dos colegas, em um convés apertado onde mal conseguiam se mexer, não fazia muito bem à saúde dos marinheiros. E ir para baixo do convés não era uma opção, já que não havia ar fresco lá. E ainda tem o risco de cruzar com algum rato, então dê adeus à sua higiene pessoal. Caso você esteja se perguntando como esses ratos chegaram lá, saiba que essas criaturas nadam muito bem. Outra coisa, os marinheiros ficavam em alto mar, fizesse chuva ou sol, então geralmente sentiam frio e ficavam molhados, o que também comprometia a saúde deles. E por falar em saúde, temos o quarto problema, a comida e a fome. Os marinheiros não tinham suas próprias mini geladeiras com diferentes tipos de comida na época, como os luxuosos cruzeiros têm hoje em dia. Então precisavam inventar maneiras de guardar comida suficiente para durar meses ou até anos. Por causa disso, as opções de comida eram muito limitadas. Não era nada sofisticado. Uma das comidas mais comuns nos navios era carne de sol, e não era tão apetitosa quanto você está imaginando. Ou o biscoito hardtack, também chamado de folha de ferro. E esse nome criativo tem um motivo. Esse biscoito era basicamente uma mistura de água e trigo, com formato de tijolo e gosto de papelão. Era duro, feito pedra, e só podia ser comido se fosse amolecido em algum líquido. Nossa, seria incrível se os marinheiros pudessem mergulhá-los em um chazinho da tarde, né? Às vezes esses biscoitos marítimos eram tão duros que os marinheiros precisavam quebrá-los com um soco para poder comer. Desde que fosse guardado longe de líquidos, o hardtack raramente estragava. Eles podiam ser comidos mesmo depois de um ano. Na maioria das vezes, era desafiador mantê-los secos dentro dos barris de madeira. Isso quando os barris não ficavam infestados com insetos que deixavam os biscoitos todos furados. Mas os marinheiros os comiam assim mesmo. É preciso tirar proteína de algum lugar. A essa altura, você já deve ter percebido que não havia frutas nem legumes na alimentação dos marinheiros. Isso causava deficiência de vitaminas em muitos deles. Sabe aqueles piratas e marinheiros banguelos dos filmes? Pois é, tudo por causa de uma má nutrição, e os biscoitos duros provavelmente não ajudavam também. Mas quando os marinheiros ficavam sem comida, ter uma alimentação equilibrada era provavelmente a menor de suas preocupações. Antigamente, uma viagem dessas levava muito mais do que esperado, por causa das condições climáticas. Às vezes não tinha vento suficiente para empurrar o navio adiante, ou alguma tempestade forte sacudia a embarcação e as ondas e a água destruíam as reservas de comida. Quando essas situações aconteciam, os marinheiros ficavam sem ter o que comer. Aí, o recurso era jogar a rede no mar e pegar alguns peixes, né? Mas os marinheiros não comiam peixe, nem se estivessem morrendo de fome. Muitos capitães mencionaram isso em seus diários de bordo, que eram anotações feitas diariamente.
Pegar peixes não era problema, na verdade. Muitos tipos diferentes caíam nas redes. Mas eles tinham que devolver todos para o mar. Durante a era de exploração, Antônio Pigafetta mencionou em seu diário de bordo que a tripulação de seu navio havia pegado uma quantidade incrível de peixes, mas que não tinha comido nenhum. Outra coisa, na mesma anotação, ele mencionou que 40 marinheiros haviam perdido suas vidas. Naturalmente, os marinheiros achavam que só os peixes venenosos eram perigosos. Por causa disso, acabavam comendo apenas os peixes que conheciam. Mas mesmo um atum bem cozido poderia ser venenoso. Eles tiveram que aprender isso a duras penas. Mas havia alguns métodos para verificar os peixes. Os marinheiros espanhóis, por exemplo, colocavam moedas de prata neles. Se a prata mudasse de cor, aquele peixe era venenoso e, portanto, não comestível. Nesse caso, eles jogavam tudo de volta no mar. Outros marinheiros colocavam no convés os peixes que pegavam e observavam se moscas ou outros insetos viriam para pousar neles. Se não pousassem, é porque os peixes eram venenosos, mas se os insetos viessem, é porque eram seguros para comer. O problema de comer peixes pesados em alto mar data do século VII a.C. Curandeiros imperiais da China antiga sabiam que comer peixe era o motivo da morte de alguns marinheiros, mas não podiam provar que os peixes eram venenosos. O mistério continuou sem solução até o século XIX. Em 1886, um médico cubano finalmente descobriu que alguns peixes continham veneno em seus tecidos e músculos, mesmo quando eram de uma raça considerada segura para consumo. Esse tipo de veneno, na verdade, é algo encontrado nos plânctons. Alguns peixes podem comer esse plâncton sem ser afetados, mas ele ficava armazenado dentro de seus corpos. E à medida que cresciam, a quantidade de veneno aumentava. Isso é algo que não sai, não importa quantas vezes o peixe seja cozido. Se você ainda acha que a vida de marinheiro nos tempos antigos parecia ser empolgante, este quinto problema vai te convencer do contrário de uma vez por todas. Digamos que você tenha conseguido se dar bem com seus colegas, ficar limpo e saudável e comer todos os dias. Mas tem sempre o risco de ser pego pelos piratas, e eles não eram simpáticos. Então, se você não acabasse virando comida de tubarão, teria que levantar bandeira branca e se juntar aos piratas. Não é a carreira com a qual você sonhava, né? Boa sorte passando o resto da sua vida esfregando o piso do convés.